Graça e paz, grupo. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que difere o homem dos demais seres da criação? Dos animais, por exemplo? A criação, registrada lá em Gênesis, do capítulo 1, versículo 20 a 23, diz o seguinte, que disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Estou fazendo apenas um resumo da criação. E a versão usada aqui, os textos citados, são sempre a Nova Versão Internacional, que é NVI. Depois, em Gênesis, no capítulo 21, do versículo 24 a 31, está registrado o seguinte, e disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Bom, quero deixar registrado aqui que tudo foi criado, nós não vamos entrar aqui no mérito científico, mas que tudo foi criado segundo a ordem de Deus, né? Nós estamos vendo aqui os verbos, né? Produza a terra seres vivos, né? Essa foi a ordem do Senhor. Então, Deus, a terra, né? Ela produziu mediante a ordem, mediante o Logos de Deus, mediante a palavra de Deus. Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. E assim foi feito rebanhos domésticos, animais selvagens, tudo quanto é espécie de animais, né? A gente não está falando aqui em teoria da evolução, mas falamos na criação de Deus. E os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem, agora é a criação do homem, a coroa da criação. Façamos o homem. Esse façamos está no plural. Esse plural é majestático da grandeza de Deus, né? Então disse o Eterno, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então vemos aqui o resumo da obra da criação, né? Do homem. O homem foi a coroa da criação do Eterno. E olha que interessante, que Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Interessante fazer um parênteses aqui, que esta ordem que Deus disse, da multiplicação do homem, para que eles fossem férteis e se multiplicassem,
Isso foi antes da queda do homem. Foi antes da queda do homem. Todavia, nós preferimos ficar aqui com Deuteronômio 29 e 29, né? Porque nós não temos registros de que antes da queda Adão e Eva tivessem filhos. Muito embora a ordem foi dada antes da queda do homem, né? Mas isso é uma questão para ser discutido num outro estudo. Prosseguindo, disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o sexto dia. Bom, nós queremos entender aqui, e pelo menos é o que eu entendo, né, que o dia da criação, quando a palavra fala em dia da criação, esse dia da criação não está referindo-se a um período de 24 horas como nós contamos. Eu prefiro, tem até um livro escrito pelo pastor, um missionário norte-americano, que atuou aqui no Brasil por muitos e muitos anos, né? Nelson Lawrence Olson. Ele foi um missionário assembleiano, né? Da Assembleia de Deus, esteve no Brasil há muito tempo. E ele escreveu um livro, o Estudo da Dispensação através dos séculos. E eu concordo com ele quando ele diz que o dia da criação, cada dia da criação se refere a uma era. E esta era, ela pode ser de milhares de anos na formação. Então, um dia, uma era, segundo dia, a segunda era. E isso quando nós estudamos nas escolas, que a gente vai ver o período, a era do gelo, por exemplo. Não sabemos quanto tempo durou, mas durou muito tempo. Isso é um fato científico comprovado que aconteceu, né? O período dos grandes animais que povoaram a Terra, depois surgiram outras teorias da extinção desses animais. Isso não é o caso de discutir agora, mas é bom que se entenda que esse dia da criação refere-se a um período, né, de era. É bom que isso fique bem, não que Deus seja impossível de, num período de 24 horas, criar tudo o que ele disse. Não é isso, né? Não podemos aqui algemar a mão de Deus, mas é para que haja um senso lógico, haja lógica, né, de tudo quanto nós temos lido e estudado, porque a ciência não contraria a palavra do Senhor, né? Há questionamento, mas a palavra do Senhor não questiona a ciência quando ela está conforme com o que a palavra de Deus fala, né? Entre escolher o que a ciência diz e o que a palavra diz, eu prefiro ficar com a palavra. Mas a lógica me faz refletir e concordar de que esse dia da criação refere-se à era. Pois bem, continuando, a formação do homem, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus criou o homem, né? Do pó da terra. Apenas entendemos isso, o processo como que isso aconteceu, a Bíblia não nos relata, porque a Bíblia não é um livro científico, mas diz que do pó da terra Deus ali modelou, formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Interessante que quando nós comparamos com aquilo que já foi lido anteriormente, quando Deus criou os animais, ele criou
pela sua palavra. Ele diz, produza, e a terra produziu, né? Então ali os grandes animais foram criados, vieram à existência. Deus não soprou na narina dos animais, mas pela palavra ele criou e os animais vieram a existir. Mas é interessante que o fôlego de vida é tanto inerente aos animais quanto ao homem. Mas no homem há um diferencial, que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Soprou também dentro do homem, né? Podemos assim dizer, que aconteceu tudo ali naquele ato, o espírito imortal do homem. Prossigamos. Agora vem a formação da mulher. Em Gênesis 2:18 diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Né? Não sabemos quanto tempo Adão permaneceu solitário, mas chegou um determinado tempo, Deus fez pesar sobre ele um profundo sono, né? Está lá em Gênesis 2:21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe para ele. Não sei quanto tempo Adão dormiu. Lógico, a Bíblia fala assim, um profundo sono, né? Hoje nós diríamos da seguinte modo, que Adão foi, de alguma forma, anestesiado. Ele não sentiu dor. Ele dormiu. Ele se apagou, né? Quando nós que passamos por uma cirurgia, isso aí acontece. Então Deus fez todo aquele processo, tirou uma costela dele, dessa costela criou a mulher. A ordem de Deus para que o homem se multiplicasse. Em Gênesis 1:28, Deus disse assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus deu o domínio, a autoridade sobre a criação nas mãos do homem, né? Deus colocou essa autoridade, essa responsabilidade também sobre o homem. Se Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, não sabemos porque a Bíblia não relata. Apenas conjeturamos com base nos achados, né? Nas inúmeras hipóteses científicas. No entanto, preferimos ficar com o que está escrito, como já disse lá no começo, em Deuteronômio 29:29, né? Diz assim que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O que eu quero destacar aqui? O diferencial, né? Quando Deus criou o homem dos animais. A pessoa do homem como alma, né? O homem é uma alma. Gênesis 1:28. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, na versão NVI, ele trata o termo como ser vivente. Mas se nós formos em outra versão, como a Almeida Corrigida, ele vai dizer lá que o homem tornou-se alma vivente, né? Quando ele recebeu o fôlego de vida nas suas narinas, ele tornou-se alma vivente. A NVI, ele diz que tornou-se ser vivente. Então eu escolhi a NVI, né, para nós discorrermos aqui sobre o assunto, mas toda vez que eu falar ser vivente, você entenda como alma vivente. No caso, nós somos corpo, né? Nós temos uma alma. Por quê?
uma alma animada, uma alma que se move. Quando a pessoa deixa esse mundo, ele parte para outra, ele morre, né? Vem a óbito. Então, aquele corpo não é mais a pessoa. Aquele corpo tornou-se uma alma inanimada, uma alma sem vida, uma alma que está ali, né? Morta, inerte. E a alma viva, quando tem o Espírito de Deus nele, ele é uma alma vivente, é um ser vivente. Ezequiel 18:4 diz assim: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Né? Aquele que pecar, em outra versão, vai falar: a alma que pecar, essa morrerá. Então está falando alma, aqui a alma não estava se referindo à parte invisível e material do homem, não. Está se referindo à pessoa. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então a NVI aqui traz mais corretamente a interpretação. Diz assim: aquele que pecar é que morrerá, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar, seja o pai ou o filho, é que morrerá. Agora, a pessoa do homem como espírito. 1 Coríntios 6:17 fala: aquele que se une ao Senhor, ele é um espírito com ele. Né? É um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando estamos ligados no Senhor, temos vida. Né? Nós somos como zambujeiro, né? Enxertados na videira verdadeira. Enquanto nós estivermos ligados com Cristo, nós temos vida. Se estivermos desligados, ainda que aparentemente seja uma alma, um ser vivente, mas espiritualmente está morto, né? Porque está desligado da comunhão com o Criador. Semelhança aparente na morte entre homens e animais. Né? Qual a semelhança? Bom, Salomão, vamos entender que Salomão aqui escreveu pelo menos parte, né, dele, do livro de Eclesiastes, mas ele é tido como autor, né, do livro de Eclesiastes. Então Salomão escreve aqui no capítulo 3, do versículo 18 a 21 de Eclesiastes: também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. E diz o pregador: nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó. E ao pó todos retornarão. Isso é uma verdade. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Então, o fôlego de vida, que deixa bem claro o que o pregador está falando. O fôlego de vida, que faz do homem um ser vivente, e faz do animal também um ser vivente. Cessou o fôlego, ambos perecem, ambos morrem, ambos descem ao pó. E aí a pergunta, né, que não quer calar. Talvez Salomão não tivesse uma compreensão nos dias dele, né? Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Bom, então vamos ver aqui a diferença entre alma e espírito agora. Um corpo vivo é uma alma animada. Um corpo sem vida é uma alma inanimada, né? Que não tem vida. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas,
e julga os pensamentos e intenções do coração, segundo Hebreus 4, versículo 12. Alma. A alma está ligada aos sentidos, sentimentos. Quem vive de acordo com a alma, né? Que é o ser vivente, ou seja, de acordo com os desejos do ser, do corpo vivo, está sempre inquieto em relação ao que os outros seres viventes, né, as outras pessoas, pensam e dizem sobre ela. Né? A palavra diz que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Enquanto aqui estivermos, nós temos que comprar, vender, negociar, estudar, essas coisas. Temos sonhos, né? Eu digo que Deus não tem sonho, Deus tem propósito, mas nós humanos temos sonhos. Né? E lutamos para atingir esses sonhos. Então, esses são desejos da alma. São desejos da alma. Né? Agora, age pelo instinto. Já o espírito é parte material que entra em contato com Deus. Né? O espírito está ligado à parte racional, intelectual e consciente do homem. O espírito faz do homem saber quem ele é. O animal não tem essa consciência. Por meio do espírito é que entramos em contato com Deus. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando vivo de acordo com o meu querer, entendimento e sentimento segundo o padrão desse mundo, então meu espírito também sofre, porque o meu espírito está aqui, dentro de mim. Ele sofre essa influência, afastando-me da comunhão com Deus, afastando-me da comunhão com o Criador. Uma vez que os sentidos da minha alma estão sintonizados com esta terra, a qual é instável e mutável. Por outro lado, quando estou em comunhão com o Criador, sou vivificado e passo a viver para Ele e para as coisas celestiais, tornando-me um espírito com Ele, conforme foi lido em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Segundo 1 Coríntios 6,19, nós somos santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo também habita em comunhão com o nosso Espírito e faz de nós um com o Espírito do Eterno. Conclusão. O que diferencia o ser vivente do resto dos seres vivos? Já vimos, o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, conforme Eclesiastes 3:19. No entanto, agora vem, no entanto, o eterno Adonai nos esclarece, revelando-nos pela sua palavra registrada no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 10. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Todavia eu prefiro, neste caso, eu saio da versão NVI e prefiro a versão de Almeida Corrigida Fiel. Ou seja, eu prefiro a versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente.
O que é isso, todos os seres viventes? De toda a humanidade, de todos os animais, de todos os pássaros, as aves, inclusive dos peixes, que submersos extraem o oxigênio da água, que a água é composta de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? Por isso que é chamada de H2O. Então, na mão do Eterno, na mão do Criador, está a alma de todo ser vivente, tudo, homens e animais. E o espírito de todo o gênero humano. Agora, ele destaca que o gênero humano, né, é o único que tem o espírito. Aqui é o espírito com E minúsculo. Não estou falando do espírito do Deus eterno. Estou falando o espírito com E minúsculo. Que é o espírito que cada um de nós temos. Então, repetindo, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Talvez você leu isso daí, passou por cima várias vezes, não meditou nessa palavra. Na versão Almeida Corrigida Fiel, diz que na sua mão está a alma de tudo. Entendo que o rei Salomão estava correto em sua premissa, no sentido de que não há nenhuma diferença entre o homem e o animal, cessando o fôlego, devido ao destino de ambos é o mesmo. No entanto, o que Salomão não percebeu é que a vantagem do homem sobre os animais está em que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que nele o espírito, algo inexistente nos animais, em que há somente o fôlego de vida. Nos animais há somente o fôlego de vida, mas em nós, humanos, há o fôlego de vida e o espírito. No original grego, a palavra para fôlego de vida é pneuma, e no hebraico é ruach. Interessante. Em Jó ainda 32, versículo 8, Jó capítulo 32, versículo 8, diz assim, que na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. É interessante notar que Deus, ao formar o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente, ou alma vivente, mas um adicional que é o espírito, e este não morre, daí não ser correto dizer que o salvo está dormindo no Senhor. Senão estaremos concordando com aqueles que defendem a mortalidade da alma. O corpo, alma inanimada, na verdade foi para o pó e será destruído pelos vermes, e não será esse corpo que ressurgirá por ocasião do arrebatamento na segunda volta de Cristo. Mas isso é matéria para um outro estudo futuro. Medite nessas palavras e seja abençoado por ela. Tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Que Deus seja com você. Shalom a todos.